Que incrível, nós já estamos no penúltimo mês de 2025 e esse início de novembro, ele traz uma série de mudanças astrológicas que têm impacto sobre a vida individual e coletiva. Eu estou aqui para compartilhar com você como lidar com esses movimentos, o que eles significam na nossa vida. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e é um prazer compartilhar conhecimento astrológico, que é uma das minhas paixões. Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe essas informações para que elas possam chegar a mais pessoas. Então, nós iniciamos novembro já no dia 4 com o ingresso de Marte no signo de Sagitário. E logo nesse início de movimento ele faz oposição a Urano. Marte em Sagitário fala de uma ação e de uma motivação que se pauta pela verdade, pela justiça, pela busca de ampliação de horizontes, mas que alerta também para a tendência aos excessos, exageros, imprudências. Todo mundo fica cheio de verdade, né? E isso pode promover aí uma série de conflitos. Essa configuração de Marte-Urano, ela favorece, né, que a gente haja de uma forma diferente, que a gente quebre, rompa com antigos paradigmas, né, com antigas questões que não fazem mais sentido na nossa vida, mas há uma tendência também à impulsividade, a agir de uma forma abrupta, né, o que pode gerar questões de acidente. Normalmente Urano está envolvido com questões relacionadas a aviação, né? E também tem a ver com a necessidade de agirmos de uma forma diferente. Então, isso é um aspecto positivo que essa movimentação nos traz, mas com um alerta aí para a gente não agir de forma excessiva, né? E tentando assim convencer os outros da nossa verdade. A nossa verdade é que a gente saiba aplicar em nós mesmos. Aí na quarta-feira, no dia 5 de novembro, a gente tem uma intensa lua cheia no signo de Touro. E a gente vai ter também essa semana o retorno de Urano ao signo de Touro, no final da noite de sexta-feira. Essa energia taurina, ela fala muito de questões financeiras, tanto no espectro individual quanto questões coletivas, fala da relação com o nosso corpo, dos alimentos, da agricultura e de questões mesmo do planeta Terra, né? E a volta de Urano para Touro é uma espécie de sacudida aí no planeta. A gente pode ter aí alguns fatores ligados a terremotos, né? A sacudidas literais ou simbólicas. E a lua cheia em Touro da quarta-feira, ela representa o ápice de um processo que iniciou há 6 meses atrás, quando a gente teve a lua nova em Touro. Então agora também pode ser uma espécie de colheita do que a gente semeou e desenvolveu desde lá, né? E é um momento também para a gente estar mais consciente sobre os nossos talentos, habilidades, sobre as coisas que são realmente relevantes na nossa vida, preciosas, valiosas, como está sendo a relação com o nosso corpo e com a Mãe Terra. Então, muita coisa nesse sentido aí tende a aflorar, e a lua cheia ela sempre representa uma intensificação das energias. Falando em intensidade, a gente tem na quinta-feira o ingresso de Vênus em Escorpião, e aliás o Sol está em Escorpião. Então, toda a parte relacional, afetiva, né, das emoções ganha um tom mais profundo, mais intenso. A gente tem que ter cuidado aí com controle, manipulação, com a tendência a agir de uma forma extremista, né? Mas por outro lado, a gente conhece mais a respeito dos nossos sentimentos, emoções, e também muitas pessoas vão sentir isso como a necessidade de colocar pontos finais em determinadas situações afetivas, de relacionamento, ou pelo menos que haja aí uma modificação muito profunda das dinâmicas de relação. Sexualidade, intimidade, como um casal, né, uma parceria maneja também os seus recursos compartilhados, também são questões que estão
em evidência, né, em relação a isso. E a gente tem, então, no final da noite de sexta-feira, o retorno de Urano ao signo de Touro. É a última passagem de Urano por Touro, uma passagem que iniciou em 2018 e foi justamente naquele momento lá, se você está lembrado, da greve dos caminhoneiros, né? Então, que houve no Brasil, a gente tem essa questão da alimentação, da agricultura muito relacionada, né, ao signo de Touro, questões da terra, esses alimentos que vêm da terra, e dentro de uma simbologia maior, a nossa relação com a Mãe Terra, né, que provê. E claro que essa última passagem de Urano por Touro, ela vai trazer muitas questões econômicas, inclusive no sistema financeiro mundial. É uma espécie assim de ultimato em relação ao fim de determinadas estruturas econômicas, né? E pode provocar aí muitas mudanças financeiras, mudanças que já vinham se anunciando aí nos últimos tempos. Então, esse momento ele é muito importante em relação a essa parte econômica, material, também por causa da lua cheia em Touro e da própria passagem de Sol e de Vênus pelo signo de Escorpião. E aí no domingo nós temos o início do movimento retrógrado do planeta Mercúrio. Mercúrio fica retrógrado até 29 de novembro, então praticamente aí todo mês de novembro. Só que assim, né, gente, a gente ouve falar muito sobre Mercúrio retrógrado e muita coisa aí que caiu no senso comum não consegue abarcar a totalidade do que significa realmente essa movimentação, né? Ficou mais aí num sentido de meme, né? Não faça isso, não faça aquilo. De fato, a movimentação retrógrada de Mercúrio, ela pode causar, não é que ela cause, né? Ela simboliza alguns atrasos na comunicação, em questões que têm a ver com papéis, documentos, transportes. Essa retrogradação, ela começa no signo de Sagitário e depois Mercúrio volta para Escorpião. E no retorno a Escorpião vai aprofundar questões emocionais, né, e financeiras. A gente vai ter que rever, reconsiderar, reavaliar, que é o verdadeiro significado de Mercúrio retrógrado. Então, como você está vendo aí, esse é um momento muito intenso. E quando a gente fala de intensidade, né, muitas pessoas falam, nossa, mas 2025, toda hora os astrólogos estão falando que é um momento muito intenso. E realmente, né, 2025 a gente está sentindo na pele como um ano em que muita coisa chega ao final, precisa chegar ao final para que a gente tenha uma nova vida, um novo começo que vai se configurar mais fortemente no ano de 2026. E agora, nesse momento, então a gente está lidando ainda com esses fatores que precisam ser finalizados e para que eles possam ser finalizados, né, para a gente lidar com essas pendências, a gente precisa se conhecer, precisa se observar. E nesse sentido, a astrologia é uma ferramenta incrível de autoconhecimento que eu tenho como um grande presente na minha vida e que eu adoro compartilhar esse conhecimento com você. Então, deixa aqui o seu comentário, como você está vivendo, né, essas energias aí desse início do mês de novembro. Inscreva-se no canal, compartilhe aí com seus amigos e conhecidos, porque é muito importante a gente ter acesso a essas informações para que a gente possa viver melhor, aproveitar as oportunidades, lidar com os desafios e entender o que tudo isso significa na nossa vida individual e coletiva. Um beijo e até o próximo vídeo.